Muito bom dia a todos. Que alegria e satisfação podermos estar juntos mais uma vez aqui na nossa reunião de oração, no nosso encontro de todas as manhãs no GoSix. E tem sido uma grande alegria participar, fazer parte dessa, como a irmã Roseli sempre fala, né? Família GoSix. E realmente é isso. Deus seja louvado, que essa família continue crescendo em todos os sentidos. É sempre uma alegria poder contribuir, poder participar na obra de Deus. Final de semana passado foi bem ativo para nós aqui. Pregamos no Go Six pela manhã, depois no culto divino pregamos na igreja do bairro aqui na cidade. À tarde, na igreja central, uma palestra na Escola de Paz e fechamos no domingo à noite pregando de novo na central no programa dos Dias das Mães. E aqui novamente hoje, graças a Deus, porque Ele sempre nos dá a oportunidade de contribuirmos de alguma forma para o avanço, né, para o crescimento da sua obra. Hoje, Dia Mundial dos Aventureiros, daqui a pouco é hora de levar as crianças, né, lá na igreja para participar da programação especial de hoje. Muito bem, já está na tela aí o texto, nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versos 28 até o 32. Está escrito: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Verso 30. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós conhecemos muito bem esse capítulo 15 de Lucas, né? Conhecemos a fama do capítulo 15. Alguns estudiosos chegam a denominar esse capítulo 15 de Lucas como a galeria de achados e perdidos da Bíblia, porque aqui Jesus conta três parábolas e nas três algo ou alguém estava perdido e foi encontrado. É um capítulo muito famoso. Nós temos essas parábolas que são consideradas as mais famosas que Jesus contou e quem sabe a última, né, a parábola do filho pródigo, a mais famosa de todas elas. Provavelmente essas parábolas tenham sido pronunciadas na região da Pérea, cerca de 2 meses antes da crucifixão de Cristo, é o que nos informa o comentário bíblico adventista Mateus a João, na página 897 em diante. E por que Jesus pronunciou essas parábolas? Para responder a uma murmuração dos fariseus e escribas, que está no início do capítulo 15, verso 2, se você quiser conferir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, para responder a essa murmuração, a essa indagação e acusação dos escribas e fariseus, Jesus pronunciou essas parábolas. E aí, de certa forma, a gente tem até motivo de agradecer, né, aos escribas e fariseus, porque se eles não tivessem feito essa indagação, nós não teríamos, quem sabe, hoje essas belas parábolas que foram contadas por Jesus. E aí Jesus conta essas parábolas para que esses escribas e fariseus entendessem algo que talvez eles ainda não conseguiam entender. E a última parábola, a do filho pródigo, de maneira muito especial, vai responder diretamente a esta acusação. E quando a gente estuda a parábola, o título que aparece nas nossas Bíblias, né, é a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Mas quando a gente vai ver, né, e se aprofundar um pouco mais na parábola,
nós percebemos que não se tratava apenas de um filho perdido, né, mas de dois filhos perdidos. Os dois estavam perdidos, e isso fica muito claro aqui. O mais novo, ele estava perdido longe do pai, ele se afastou do pai, da presença do pai, ele saiu da gaiola, saiu da bolha e longe do pai estava perdido. Já o irmão mais velho, ele estava na casa do pai, não saiu da casa do pai, mas também estava perdido, mesmo estando na casa do pai. Um era um pecador confesso, o outro era um santo hipócrita, se considerava justo. E quem sabe, queridos, essa foi de todos os defeitos da humanidade, esse tenha sido o que Jesus mais mencionou, sabe? Quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus falou muito a respeito de hipocrisia, porque quem sabe a hipocrisia seja uma máscara, né, que abriga todos os outros defeitos que o ser humano tem. Há um pensamento de Ralph Wenning que ele diz o seguinte: o homem reto tem virtudes além do que pode expressar. O hipócrita expressa muito além das virtudes que possui. Vou repetir. O homem reto tem virtudes além do que pode expressar. O hipócrita expressa muito além das virtudes que possui. E aí, eu queria tratar com vocês, com base nessa parábola, de uma doença espiritual, de uma enfermidade espiritual, da qual sofria esse irmão mais velho da parábola. E essa enfermidade, essa doença, o nome dela, segundo o doutor Amin Rodor, no seu livro O Incomparável Cristo, né? Ele fala sobre essa doença, sobre essa síndrome, que é a síndrome da justiça própria. Ele fala a respeito disso. O que é isso? A justiça própria, ela conduz os homens não somente a representar a Deus falsamente, como os torna impiedosos e críticos para com seus irmãos. Prestou bem atenção? A justiça própria conduz os homens não somente a representar a Deus falsamente, como os torna impiedosos e críticos para com os seus irmãos. Então a pergunta é: como se gera essa síndrome, né? Como é que pega isso? Quando surge aí uma doença nova, uma enfermidade nova, todo mundo já fica preocupado. Como é que pega isso, né? A gente quer saber como é que pega exatamente para não pegar, né? Para não contrair a doença. Como é que pega? Como é que gera essa síndrome? A gente percebe isso no verso 30, exatamente na postura do irmão mais velho aqui da parábola. O verso 30, voltando aqui ao texto, diz assim: mas quando veio esse seu filho, olha o que ele está dizendo, não é meu irmão, é seu filho, eu não tenho nada a ver com esse cabra aí, deixa ele para lá, eu não tenho nada com ele, é seu filho, toma conta que o filho é teu. Quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Como é que se gera essa enfermidade, essa síndrome, queridos? Primeira razão, esse irmão ele tinha uma visão distorcida. O irmão mais velho tinha uma visão distorcida com relação ao irmão mais novo. Ele negava-lhe o perdão. E a gente fica pensando nesse irmão mais velho, né? E alguns estão vendo a imagem aí, talvez estão voltando no tempo, né? Não sei se é da época, eu acho que é da época da maioria aqui, né? Essa série animada dos Estados Unidos, O Fantástico Mundo de Bob, né? Que era um garotinho da cabeça grande, dos cabelos para cima, que vivia no mundo da imaginação, né? Ele vivia no mundo da imaginação. Quem sabe esse irmão mais velho da parábola ele vivia no mundo da imaginação. Só que o problema é que nesse mundo da imaginação que ele vivia, ali não cabia o seu irmão mais novo. Não tinha espaço no seu mundo que ele criou ali, não tinha mais espaço para o seu irmão mais novo. Ele negava absolutamente o perdão. E aí a gente fica pensando na postura dele, e das duas, uma, ou ele era muito criança, né, muito infantil, cresceu somente no tamanho, ou, quem sabe, esse irmão mais novo tinha muita maldade no coração. Ou era muito criança, tinha ciúme bobo, achando que o irmão mais novo iria tomar o espaço dele, ia tomar o pirulito dele.
ou quem sabe ele era muito maldoso mesmo, tinha muita maldade no seu coração. E se for essa, queridos, a segunda opção for a correta, imagine que maldade. Que maldade. É muita maldade. É maldade da pior espécie. Negar o perdão para o seu irmão, negar ao seu irmão uma nova chance, uma nova oportunidade, era muita maldade, muita maldade. E o que às vezes nos deixa apreensivos é pensar que talvez esses irmãos mais velhos estão por aí. Talvez podem estar por aí esses irmãos mais velhos, que às vezes chegam da igreja e aí no sábado pela manhã monta ali uma mesa bonita, e aí aqui sempre no Go Six tem se falado a respeito da importância de cuidar da saúde, e tem mesmo que se cuidar da saúde, mas às vezes pode ser que há irmãos mais velhos que ali montam ali uma mesa bonita, não tem nada ali de alimento de origem animal, tudo coisa saudável, e fazem uma oração e começam a se alimentar, e é uma questão de minutos, queridos, para começar a comer carne. Mas como assim se não tem carne? Começam a comer carne humana, fala mal do pastor que pregou lá. Ah, aquele pastor que pregou lá, ele come carne ainda. Aí começa a falar mal do pastor. Ah, aquela irmã que cantou lá, nossa, aquela irmã com a vida toda errada, olha o que ela fez, agora está lá na frente. E começa a falar mal, e debulhar a respeito da vida dos outros. São canibais, estão comendo carne humana. Muita maldade, maldade no coração. Esse irmão mais velho da parábola, quando ele nega o perdão para o seu irmão, ele está sendo ingrato, porque a bem verdade é que o irmão mais novo ele deve ter contribuído com o avanço da obra do pai, com o avanço da fazenda do pai. Ele deve ter trabalhado ali para que a fazenda do pai prosperasse. Quem sabe quantas vezes esse irmão mais novo, ele enfrentou frio, ele enfrentou chuva, ele saiu de moto para economizar gasolina e foi lá para visitar os currais onde estavam os rebanhos de seu pai. Ele havia trabalhado, ele havia contribuído com o avanço da obra do seu pai, mas o irmão mais velho não conseguia entender isso. Ele não apenas desconhecia como ingratidão o que o seu irmão mais novo havia feito, porque o irmão mais novo não tinha problema com o trabalho. Ele teve o seu momento de relapso, de fraqueza, mas trabalho não era o problema dele. Tanto é que quando ele caiu em si, ele estava trabalhando. Era um trabalho escravo, estava lá se alimentando com os porcos, mas estava trabalhando. E quando ele resolve voltar para casa do seu pai, ele pensou: quem sabe o meu pai me aceite como um dos seus trabalhadores, já está bom demais. Então, o problema dele não era trabalho, ele não tinha problema com trabalho. E o irmão mais velho desconhecia não apenas o que o irmão mais novo havia feito, mas também o potencial que ele tinha para ainda contribuir. Ele ainda podia trabalhar. Ele ainda poderia contribuir com o avanço da obra do Pai. Talvez deveria ter-se um cuidado com ele, não colocar ali uma função muito importante, mas ele poderia ainda somar, é bem verdade. Então, o irmão mais velho nega o perdão, é ingrato, desconhece ali o potencial que o irmão mais novo tinha para ainda contribuir, está fechando ali todas as portas, muita maldade. Quem sabe se esse irmão mais velho, queridos, recebesse ali a notícia, quando ele chega do campo, que ele vê lá a festa, todo mundo se alegrando, se de repente ele chegasse e visse ali as pessoas chorando, e ele perguntasse: olha, o que está acontecendo? Por que esse movimento aqui? Por que tanta gente chorando? E alguém dissesse para ele: não, é porque seu irmão mais novo, ele foi encontrado pendurado aí numa árvore e ele tirou a própria vida. Quem sabe esse irmão mais velho, aí sim, seria um motivo para ele se alegrar. Talvez ele não iria soltar fogos, ele não iria externar isso para não ficar mal com o seu pai nem com os outros que gostavam do seu irmão mais novo, mas quem sabe ele iria alimentar ali no seu coração aquele prazer mórbido, sabe? Olha, um problema a menos, esse aí não vai ser mais problema, teve o fim que mereceu. Essa era a postura do irmão mais velho na parábola, maldade da pior espécie que você pode imaginar. E por isso ele tinha essa doença, essa síndrome da justiça própria. A segunda razão, verso 28 e 29, a gente percebe que ele, além de ter uma visão distorcida com relação ao seu irmão, também tinha uma visão distorcida em relação ao seu pai.
Murmuração. Ele está reclamando aqui, no verso 28, o filho mais velho se indignou, essa é a palavra, e não queria entrar. O pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Aí vem esse seu filho e só faz essa festança toda. Ele tinha uma visão distorcida com relação ao seu pai. Murmuração, murmuração. Ele achava que o seu pai não era justo. Quem sabe ele pensava assim: "Oh, meu pai não está bem da cabeça, não. Como é que pode fazer uma festa para esse filho rebelde? Não, não está certo isso." E foi reclamar. O senhor sempre me pagou em real, agora vai querer pagar ele em dólar. Agora ele vai ter as maiores oportunidades. Não pode ser assim. Ele tinha uma visão distorcida com relação ao seu pai. Como se gera essa síndrome? Terceira razão, uma avaliação distorcida em relação a si próprio. Ele se julgava justo. No verso 29 ele diz: Eu te sirvo há tantos anos, eu nunca quebrei uma regra, eu nunca desobedeci uma ordem sua, eu nunca desobedeci um mandamento seu. Mentira, mentira. A Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Se esse irmão mais velho tivesse tanta consideração assim pelo pai, como ele afirma aqui ter, que nunca desobedeceu ao pai, se ele tivesse tanta consideração assim, ele tinha acatado a sugestão do pai e tinha entrado para dentro de casa e tinha festejado com o irmão mais novo, tinha se alegrado com todos ali, porque se o pai estava alegre é porque a situação estava resolvida, mas não, ele vai mexer em coisa que já estava resolvida. Ele vai mexer com coisa que já estava resolvida. Quando o pai recebe o filho, que dá-lhe o perdão, o passado do filho não importava mais, já estava apagado. Mas o irmão mais velho não, foi mexer no passado do irmão mais novo, vai mexer com coisa que já tinha sido solucionada. Então ele não tinha tanta consideração assim pelo pai, senão ele tinha respeitado a decisão do pai, o que o pai havia sugerido, e se julgava justo. Então, como se gera essa síndrome, irmãos? Três razões. Primeira, quando alguém tem uma visão distorcida com relação aos seus irmãos. Segunda, quando alguém tem uma visão distorcida com relação à atitude do pai. E também, terceira razão, quando alguém tem uma visão distorcida ou uma avaliação distorcida de si próprio, quando se considera justo. E aí a gente viu como é que se pega, né, essa síndrome, mas temos que saber como se livrar também, né? Porque não adianta a gente apresentar problema, levantar problema, problema e mais problema e você não falar de solução, né? A gente ouve muitos pregadores, né, e a gente fica assim pensando como que alguém consegue pregar 20, 30, 40 minutos e você não ouve falar do nome de Jesus? O nome de Jesus não aparece. Fico pensando em que escola estudou, porque uma das principais características de um sermão é que ele deve ser cristocêntrico, Jesus no centro. Tem sim outras características, deve ser bíblico e dentre outras, mas a principal é essa: o sermão deve ser cristocêntrico, deve-se falar de Jesus. Jesus precisa aparecer e precisa ser o personagem central em cada mensagem, em cada sermão. Como se livrar dessa síndrome, irmãos? A gente aprende isso exatamente na atitude do irmão mais novo. No verso 21, você voltem comigo no texto, verso 21 diz: E o filho lhe disse, aqui era o filho mais novo: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Então, primeira coisa, como se livrar dessa síndrome? Reconhecer que é pecador. Ele reconheceu que era pecador. Pai, eu pequei, eu errei. Ele procurou quem devia ser procurado. Ele procurou o Pai e disse: Eu sou pecador. Ele reconheceu o seu pecado, a sua indignidade. Essa é a segunda razão, ou a segunda forma, né? A segunda maneira de se livrar dessa síndrome. Duas coisas. Está aqui a receita que o filho mais novo da parábola nos dá
para que essa doença espiritual não seja uma realidade em nossa vida. Primeiro, reconhece que é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, reconhece a indignidade. Nós não somos dignos, nós somos indignos. E aí a gente tem esse texto de Ellen White, já caminhando para os finalmente aqui da nossa mensagem, em que Ellen White diz assim: circundando o trono de Deus está o arco-íris da promessa de que Deus receberá todo pecador que abandona a esperança de alcançar a vida eterna pela doença, né, pela síndrome da justiça própria, e aceita a justiça do Redentor do mundo, crendo nele como Salvador pessoal. Rui Barbosa, que foi um dos maiores juristas que o Brasil já conheceu, ele disse: de quanto no mundo tenho visto, o resumo se abrange nessas 5 palavras: não há justiça sem Deus. E a gente volta a Ellen White e a gente vê que esse pensamento faz sentido, porque ela diz assim, no livro Mensagens Escolhidas: os pecadores só podem ser justificados por Deus quando ele lhes perdoa os pecados, suspende a punição que eles merecem e os trata como se realmente fossem justos, como se fossem, mas não são, e não houvessem pecado, dispensando-lhes o favor divino e tratando-os como, veja, volta de novo, como se fossem justos. Eles são justificados unicamente pela justiça imputada. O que quer dizer imputar? Imputar significa colocar na conta de, ou seja, a justiça que Cristo depositou na nossa conta lá no tesouro celestial, no banco celestial, imputada por Cristo. O Pai aceita o Filho e, mediante o sacrifício expiatório do seu Filho, aceita então o pecador. E ela ainda diz no Testemunho para a Igreja, eu encontrei esse texto essa semana em minhas leituras, ela diz: o irmão tem estado, aconselhando o irmão, né? O irmão tem estado grandemente em falta em sua experiência religiosa, tem permanecido como um vigia, um espectador, observando as deficiências e faltas alheias, e orgulha-se por achar defeitos nos outros. Contrasta os erros deles com seus princípios e diz em seu coração: o que está escrito aí? Sou melhor do que eles. Tristeza isso, né, irmãos? E aí essa história termina, né? E a história termina e o final não foi feliz, pelo menos não para os dois, né? A história termina com o mais novo dentro de casa, aquele que afastou-se da presença do pai, que teve o seu momento de fraqueza, de relapso na sua caminhada, desobedeceu às ordens do pai, saiu de casa, recebeu a herança de pai vivo, mas ele termina a história dentro de casa, na condição de salvo, obviamente. E o mais velho, que sofria da doença espiritual, a história termina com ele fora da casa do pai. Pergunta que eu faço para você refletir no seu coração hoje é: qual desses dois você gostaria de ser? Obviamente você vai dizer: não, o filho pródigo naquela condição de pecador, jamais, eu não quero ser aquele. Mas da forma como eles terminam aqui, qual dos dois você gostaria de ser? Você gostaria de chegar ao final da sua história, ou da sua vida, ou a ter a volta de Cristo a essa terra, dentro da casa do Pai, ou fora da casa do Pai? Oxalá, queridos irmãos, que a minha e a sua decisão nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, que a nossa decisão possa ser reconhecer a nossa condição de pecadores indignos, a fim de que nós possamos, pela graça de Deus, receber a salvação que o Senhor Jesus nos oferece. E esse é o meu desejo, a minha oração para você hoje, em nome de Jesus. Deixa eu interromper aqui. O irmão Jackson vai estar orando e nos apresentando diante do Pai. Que Deus abençoe o irmão na sua oração, na sua vida. Seu microfone, Jackson, por favor. Oremos então. Pai nosso que estais nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa advertência, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, porque tem pessoas como esse pastor, como outros pastores. Muito obrigado pela